Olá, bem-vindos ao programa Conexões Raras. Hoje iremos explorar o mundo da porfiria e seus aspectos médicos, incluindo diagnóstico, tratamento e conscientização. Fique conosco para uma conversa muito esclarecedora e informativa com o Dr. Antônio Edivan Camelo Filho, um renomado especialista em neurologia. E em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a ACDG, nossos agradecimentos aos apoiadores e parceiros sociais desse projeto, ao Nailan, Sanofi, PTC Therapeutics e Fedran, e a todos que acompanham o programa de hoje. E vamos apresentar um pouco do entrevistado. É com grande honra que apresentamos nosso convidado, o Dr. Antônio Edivan Camelo Filho. Ele é um renomado médico neurologista e neurofisiologista, formado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, com expertise destacada em doenças neuromusculares. Com uma carreira dedicada à excelência médica, o Dr. Edivan é uma fonte valiosa de conhecimento e experiência nessa área especializada de neurologia. Então, seja bem-vindo, Dr. Edivan. Gratidão por sua participação. Fala um pouco da sua expectativa geral, né, sobre esse momento. Primeiro, eu queria agradecer, São Paulo, queria agradecer em nome da comissão, né, que está organizando esse evento tão importante, também em nome da CDG. E isso é um momento muito importante, né? A gente conscientizar, a gente falar um pouco sobre doenças raras, principalmente na nossa área, nas doenças raras neurológicas, neuromusculares e principalmente a porfiria, né? Porfiria é uma doença essa tão provavelmente subdiagnosticada e que leva, né, ao comprometimento funcional, né, neurológico de vários pacientes. Espero que a gente possa conversar, ter esse bate-papo e a gente possa trazer informações muito benéficas aí aos pacientes. Tá ótimo, a gente vai seguir um roteiro geral, né? Então fica à vontade para você trazer esses esclarecimentos específicos, né? Para que um público maior possa ter o conhecimento, né, dessa condição específica. Primeiramente, a gente vai iniciar o bate-papo perguntando sobre o que é porfiria e como ela afeta as pessoas. Legal, é uma pergunta bastante interessante para a gente começar primeiro com o primeiro conceito. Na verdade, não existe a porfiria, na verdade existem as porfirias. Então, porfiria não é uma doença só, são várias doenças, é um grupo meio que heterogêneo de doenças que carregam esse nome de porfiria porque eles têm um comprometimento do grupo M. Então, independente de qual porfiria o paciente tenha, ele tem um comprometimento do metabolismo do grupo M, que basicamente é um composto nosso bioquímico molecular que possui um átomo de ferro, né, uma cadeia que possui ferro, e esse grupamento M ele tem diversas funções. Então, a depender de qual tecido, né, essa via metabólica está alterada e a produção de componentes tóxicos, a gente vai ter o tipo de porfiria. De uma maneira bem resumida, a gente tem as porfirias que são ditas hepáticas, ou seja, as porfirias oriundas do fígado, e a gente tem as porfirias cutâneas, que são porfirias que primariamente afetam no caso a pele. Então, são um misto de apresentações clínicas que a gente vai conversar hoje ao longo do nosso bate-papo. De maneira geral, essas porfirias elas podem levar então, a um comprometimento neurológico, né, e cutâneo. Certo. Então você já até respondeu um pouco a próxima pergunta, que é sobre essas variações, né? Justamente sobre essa pluralidade. E essa incidência, ela é frequente entre esses tipos? Quais são as principais manifestações e as menos comuns nesse universo? Perfeito. Boa pergunta, porque assim, então eu acabei de falar que a gente tem porfirias hepáticas e porfirias cutâneas, né? Na verdade, o grupo M, ele é, na sua grande maioria, né, em 85% dos casos, produzidos pelas células do sangue. 15% dos casos, o grupo M é produzido pelo fígado. E aí, onde a gente entra? Em algumas situações de estresse, um jejum prolongado, uma infecção, o uso de alguma droga, às vezes a variação hormonal na mulher, a gente precisa de mais grupo M, a gente precisa mais desse M. E essas pessoas que possuem porfiria, elas não conseguem
fabricar muito bem esse M que seria feito a mais. Isso gera, então, um problema metabólico. E esse problema metabólico gera um acúmulo de alguns precursores, né, que geram danos neurais. Então, a gente tem, do ponto de vista neurológico, que é o nosso foco aqui hoje, a gente tem basicamente 4 grandes porfirias. A mais importante é a porfiria intermitente aguda. Essa é disparado a principal porfiria de nosso interesse, mas a gente também tem algumas outras porfirias, né? A porfiria de Dós, a gente também tem a coproporfiria, entre outras que entram no nosso diagnóstico diferencial, que a gente vai abordar um pouco mais na frente. Ok. E justamente sobre a questão do diagnóstico, né? Faça uma explanação geral sobre como a porfiria ela deve ser diagnosticada e tratada. Muito boa pergunta. Então a gente já entendeu que porfiria não é uma doença, a gente entendeu que porfiria são várias doenças que têm em conjunto, né, que compartilham dessa disfunção do grupo M, e essa disfunção, na verdade, ela tem uma origem genética. A gente vai até conversar um pouco mais na frente, mas as porfirias são doenças hereditárias, são doenças herdadas primariamente de maneira autossômica dominante. E a clínica do paciente ela vai estar associada àquele aumento, como eu falei para você, de alguns precursores que levam dano tecidual, dano neurológico. Então, o diagnóstico ele vai ocorrer nessa fase, né, tanto aguda como eventualmente crônica. Na fase aguda, a gente vai poder dosar alguns marcadores, né, principalmente urinários do paciente, notadamente o que a gente chama de ALA e PBG, e após a gente ter evidência bioquímica dessa dosagem de marcadores urinários, a gente faz uma confirmação genética. A gente tem que ter um teste genético hoje. Tá? Então, a gente vai conversar um pouco mais na frente sobre os sinais e sintomas da porfiria, mas lembrar, geralmente é um quadro que acontece numa mulher mais jovem, eventualmente com um quadro neurológico e uma urina avermelhada. Por que tem uma urina avermelhada em algum dos pacientes? Porque tem um aumento justamente do ALA e do PBG e eles podem alterar essa coloração da urina. Os marcadores, né? Os marcadores. Pronto, então para especificar melhor essa questão dos sintomas, né? Qual é a relação entre as crises de porfiria e os sintomas justamente neurológicos, né? E como os neurologistas e profissionais dessa área podem ajudar os pacientes a reconhecer e lidar melhor com essas crises? Boa pergunta. Então a gente acabou explicando como dar o diagnóstico, mas vamos falar um pouquinho mais agora para você que está nos assistindo sobre a clínica da porfiria, né? Sobre os sinais e sintomas da porfiria. O paciente com porfiria, ele vai ter, no nosso caso neurológico, ele vai ter uma lesão eventualmente do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo. E isso devido ao quê? Aqueles precursores tóxicos que são formados na porfiria. Então o paciente ele faz, geralmente, a mulher jovem, idade fértil, pode fazer um quadro de dor abdominal recorrente. Então, se você conhece aquela pessoa que foi ao pronto-socorro diversas vezes, com uma dor abdominal, que não tem diagnóstico, às vezes esses pacientes são até submetidos a cirurgias, né? Uma cirurgia que a gente chama branca, porque operou, não achou nada, não tinha apendicite. Além da dor abdominal, náusea, vômitos, uma sudorese, fica suando muito, a gente pode ter alterações expressóricas. Isso se somando a lesões do sistema nervoso periférico. Então o paciente faz uma fraqueza motora, então às vezes um quadro que é confundido com Guillain-Barré, né? Então lembra do Guillain-Barré, o paciente, você tem uma instalação aguda ali dentro de 4 semanas de uma fraqueza nos 4 membros, redução de reflexos, e eventualmente também lesão do sistema nervoso central. Sim. Então você pode fazer epilepsia, né? Uma crise convulsiva num paciente que não tem doença neurológica prévia. Você pode fazer crise convulsiva, eventualmente isso evoluindo até para um AVC, né? Alterações expressóricas e até um AVC. Então, a dificuldade do diagnóstico da porfiria é essa, né? Isso é a importância dessa nossa conscientização, da nossa conversa hoje, né? Porque é uma doença que não é uma doença só, a gente tem uma apresentação variável desses sintomas, né, desde neurológicos, como eu comentei, e às vezes até a apresentação cutânea associada, é mais raro, mas às vezes você pode ter lesões de pele em áreas fotoexpostas, né? Então às vezes a gente tem mais raramente a associação dessas duas entidades também.
Tá certo, né? Esclareceu bastante. Então, a partir disso, qual é o cenário, né, o panorama de conscientização e do diagnóstico de porfiria hoje no estado do Ceará, né? Existem, que tipo de desafios específicos têm sido enfrentados na região, na sua visão? É uma boa pergunta, né? Na verdade, essa pergunta ela se estende para o país inteiro, né? O grande desafio da porfiria é esse, é o reconhecimento de uma doença rara que possui, às vezes, sinais e sintomas comuns, Sim, né? Então, como eu falei, né, a população mais atingida, eu vou repetir isso várias vezes, são mulheres entre a segunda e a quarta década de vida que, diante de um fator estressor, né, uma desidratação, um jejum intermitente, o uso de uma medicação, às vezes antibiótico, ela tem aqueles sinais e sintomas inespecíficos, às vezes dor abdominal, né? É claro, a gente pode ter uma crise convulsiva, uma fraqueza muscular associada, e esses pacientes, eles não procuram um neurologista direto. Esses pacientes eles não procuram um especialista, um hematologista, um dermatologista. Esses pacientes procuram pronto-socorro. uhum, Então, o maior desafio desses pacientes que não têm história na família, que é um caso novo, um caso índice, é essa conscientização do pronto-socorro, né, de a gente pensar também sempre em porfiria nesses casos, né? E é isso, eu acho que você está de parabéns, né, nesse momento que a gente está fazendo, sim, para tentar fazer mais conscientização não só dos médicos, né, sim. mas como da sociedade. Né, da sociedade a gente tentar, né, ter mais esforços e mais investimento aí para o diagnóstico das doenças raras. Né? E sobre a questão da sociedade, né, a gente vinha comentando um pouco antes, como é que você avalia, né, o papel, né, o comportamento da sociedade desorganizada, a sociedade em geral em relação à busca de direitos, né, por um diagnóstico mais preciso, por um tratamento mais adequado? É uma boa pergunta. Eu acho que a gente tá melhorando, né? Eu acho que no passado os pacientes com doenças raras eles eram pacientes que tinham menos apoio, né? Que tinham menos orientação jurídica na procura dos seus direitos. E hoje a gente entende que, paralelo ao avanço da neurologia, paralelo ao avanço do diagnóstico e tratamento das doenças neuromusculares, os pacientes também estão procurando mais os seus direitos. Né? Sim. Eu acho que nesse momento aí fica bem mais nítida a importância de associações, né, de pacientes, associações de doenças raras, e muitas vezes um diagnóstico desse é um diagnóstico que carrega um peso a mais, né, um peso a mais ao paciente, gera um estresse também da família, um Sim. estresse do cuidador, e eu vejo que é necessário, né, são necessárias instituições de diversas políticas de saúde pública, né, voltadas às doenças raras. Tivemos alguns avanços nos últimos anos, mas a gente tem que sempre continuar a querer o melhor tratamento para esses pacientes. O desafio continua, né? E aí o próximo ponto, doutor, lhe perguntar como as novas tecnologias e pesquisas elas têm impactado o diagnóstico e o tratamento da porfiria e que avanços você poderia ilustrar nessa área? Muito boa pergunta. A gente conversou um pouco sobre a clínica, né, da porfiria, o que o paciente apresenta, sobre o diagnóstico, e agora a gente vai um pouco para o tratamento. Né? Os pacientes que têm essas crises, né, intermitentes, no momento agudo, a gente tem que evitar, a gente tem que tratar o que aconteceu. Né? O fator causal, às vezes foi um remédio, uma infecção, uma cirurgia, e a gente tem que estabilizar esse paciente no quadro agudo, né? Tirar a dor do paciente, hidratar. E nós temos hoje basicamente duas terapias direcionadas à porfiria, isso graças à nossa evolução aí da neurogenética, enfim, dos tratamentos. A gente tem um tratamento que a gente basicamente dá aquele grupo M, né, que está faltando ali, que naquele momento de estresse, né, a gente tem essa medicação disponível. E a gente também tem medicações que agem, na verdade, no DNA, que ele é um RNA de interferência, né? Ele interfere ali com a produção de algumas daquelas enzimas, né? Impedindo a formação daqueles precursores tóxicos, né? Notadamente o ALA. Né? Então a gente vê um futuro com muita esperança. A gente vê um futuro com tratamento eficaz, eficiente, que vai estar provavelmente mais disponível ao longo dos próximos anos para todas as formas de porfiria.
Ótimo, né? E para que esse futuro mais esperançoso seja acessado, né? No âmbito, por exemplo, aqui do Ceará, você poderia então compartilhar mais informações e esclarecimentos sobre as instalações e equipamentos de tratamento e apoio disponíveis para a porfiria, se há centros especializados ou precisa haver uma melhoria nessa direção maior? Aqui, a nossa realidade no estado do Ceará, nós possuímos sim centros especializados, né, em doenças neuromusculares, em doenças raras, Uhum. né, que tem médicos, né, especialistas, né, inclusive com uma equipe multidisciplinar para o atendimento desses pacientes. Notoriamente, a gente tem, eventualmente, isso é mais raro, mas em população pediátrica, a gente tem o Hospital Infantil Albert Sabin, né, a gente está a figura do grande neurologista Dr. André. Nós temos também 2 outros centros do estado, nós temos o Hospital Geral de Fortaleza, nós temos um ambulatório específico de doenças neuromusculares, né, que está a cargo do professor Cleonísio também, então a gente tem um grande expertise lá. E nós também temos o Hospital Universitário Walter Cantídio, né, da Universidade Federal do Ceará, também com o ambulatório de neurogenética, Dr. Paulo Ribeiro. Então o paciente, a partir do momento que ele tem alguma suspeita de porfiria, ele tem basicamente essas 3 grandes vias, institutos credenciados como institutos de doenças raras, né, do ponto de vista neurológico, e que eles podem ter esse melhor diagnóstico, tratamento e segmento. Tá, ok, né? Obrigado pelas informações, né? Você falou no decorrer das primeiras respostas sobre a relação com a disfunção genética, né? E aí a gente quer agora destacar a questão da importância do aconselhamento genético para as famílias, né, e comunidade e populações afetadas por essa condição. Isso é algo muito interessante, na verdade muito importante, faz parte do diagnóstico, né? Faz parte do nosso médico. Além da gente diagnosticar, tratar o paciente, a gente tem que fazer esse aconselhamento genético. A porfiria, maioria dos casos, ela é causada por alterações genéticas mendelianas que são autossômico dominantes. Como assim? Se eu tiver porfiria, 50% da minha prole, dos meus filhos, tem a chance de ter o meu gene alterado. Porém, mesmo que eu tenha esse gene, não é necessariamente igual ao paciente ter a doença. Por quê? Porque a porfiria ela é uma doença que tem baixa penetrância. O que é penetrância? Mesmo que eu tenha o gene mutado, mesmo que eu tenha o gene alterado, apenas 10 a 15% dos pacientes terão a doença. Então é importante a gente conversar isso. É importante a gente dar um diagnóstico, lembrando que grande parte dessa população são mulheres, né? São mulheres em idade fértil, né? E a gente orientar, né? Conversar sobre as possibilidades de que elas podem realmente, eventualmente, passar isso para uma próxima geração. E sobre esses gatilhos, né, que você falou um pouco, só para reforçar melhor. Por que exatamente as mulheres, né? Você falou um pouco da questão dos estresses, né? Poderia ampliar um pouco, né, a esse ponto? Boa colocação, né? Então, assim, a gente sabe que, como eu falei, a porfiria é um comprometimento do grupo M, né? Do ponto de vista das porfirias hepáticas, esse grupo M é uma molécula que faz parte de enzimas, né, que degradam, que atuam sob estresse no fígado. Sim. Então, quais são os fatores de risco para você ter uma crise de porfiria, né? Lembrando que a porfiria ela pode se aparecer, né, tanto em crises como em algum momento ela cronificar, e você ficar com algum sintoma crônico. Então a gente tem essas 2 possibilidades de sintomas na porfiria, e na maioria das vezes a gente sabe que esses sintomas são mistos, né, tanto naquelas crises, naquelas exacerbações, como nos sintomas que se cronificam. Então, em alguns momentos, há um estresse para o fígado. Como eu falei, fatores de risco. Um jejum prolongado, Sim. Uso de medicações que alterem o fígado, principalmente alguns antibióticos, as sulfas, anticonvulsivantes, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina. Cirurgias, às vezes você faz uma grande cirurgia e há um estresse metabólico para o seu corpo, né? Então isso também pode desencadear. E uso também de drogas ilícitas, isso é muito importante a gente frisar. Então, por exemplo, o maconha, cocaína, além do próprio álcool e tabagismo, são fatores de riscos que podem levar a crises, né? E
uma das coisas mais importantes, como você mencionou, tem um fator hormonal. Sim. A gente sabe que é uma doença mais comum na mulher, não se entende muito bem o mecanismo, mas isso se advoga que tem a ver com a flutuação do estrógeno, né, na mulher. Inclusive, a próprio uso, a própria administração de anticoncepcionais orais também pode ser um fator desencadeante de uma crise. Ótima resposta. E para a gente chegar ao final dessa importante bate-papo, a gente queria que você pudesse compartilhar algumas orientações, recursos, né, subsídios para quem deseja aprender mais, conhecer mais e pesar mais sobre a porfiria e para também a obtenção de maior suporte e orientação, né, não tanto no Ceará quanto no Brasil. Eu acho muito, muito importante essa sua colocação. Como a gente já falou, não é apenas o diagnóstico, né? A gente não tem uma doença, na verdade a gente tem um paciente e a gente tem que fazer melhor pelo paciente. Eu acho que informação é sempre bem-vinda, mas uma informação de fonte confiável. Do ponto de vista de informação médica ao paciente, a gente tem a Associação Brasileira de Porfiria, a gente tem a ABRAPO, né, que faz um trabalho muito bom, um trabalho sensacional de divulgação, de conhecimento da doença. Os pacientes conseguem ter acesso facilmente. Você digita ABRAPO no Google. Ela é sediada, sabe dizer mais ou menos o local onde ela é sediada? Eu não sei se eu não me engano, no Rio de Janeiro ou São Paulo. Você fica no Sudeste, né? Fica no Sudeste. Fica no Sudeste. Sim. Seria realmente uma fonte, uma organização nacional, né? Que lá você tem, inclusive, que é o que eu queria falar, a lista de medicações que são contraindicadas nos pacientes com porfiria. Um paciente, uma vez tendo um diagnóstico de porfiria, ele tem que ter cuidado com algumas medicações, algumas delas a gente citou. Obviamente a lista ela é bem extensa e o paciente tem que ter atenção com isso. E do ponto de vista aqui no estado do Ceará, a gente tem a CDG, né, Associação Cearense de Doenças, né, Genéticas, que também faz um trabalho muito importante, que seria uma via também aqui mais local, né, que o paciente poderia ter contato e enfim, ter esclarecimentos a mais sobre a doença, sobre direitos do paciente. Doutora Erlane, doutora Mônica, doutora Erlane, né, geneticista, que fazem um trabalho muito grande, né, e muito benéfico aos pacientes aqui no nosso estado, né? Tá joia. E antes da gente fazer as considerações finais, você queria complementar alguma informação que você se lembrou, que acha importante assim pontuar antes da gente fazer as palavras finais? Eu acho que a porfiria ela é uma doença desafiadora, né? Desafiadora tanto pela variedade de sintomas. Eu acho que a gente tem que ter em mente que, do ponto de vista de conscientização, tanto da sociedade, como pacientes, como da sociedade médica, que ela pode ter diversas apresentações, né? E que possam simular outras doenças. Então, nunca esquecer de uma dor abdominal recorrente, nunca esquecer de uma síndrome de Guillain-Barré recorrente. Você teve 2 Guillain-Barrés numa mulher jovem, lembrar que isso pode ser porfiria, aquela dor abdominal de repetição sem diagnóstico, pode ser porfiria, aquele paciente que está com fibromialgia, mas que não é uma fibromialgia, tem mais sintomas, sinais e sintomas que a gente discorreu hoje ao longo da nossa conversa, lembrar que pode ser porfiria. Uma vez que a gente pensa em porfiria, a gente tem que ir atrás e excluir esse diagnóstico, né, ou dar esse diagnóstico, e a partir daí a gente propor a terapia necessária para o paciente. Excelente, a gente fica muito feliz com toda a riqueza, né, de esclarecimentos e propriedade que você traz para a porfiria. E assim a gente chega ao final dessa live informativa e inspiradora, né, sobre a porfiria com o Dr. Edvan. Agradecemos a todos e todas que se juntaram a nós hoje, que nos ouviram e fizeram dessa conversa um momento significativo. E vamos convidar o doutor a compartilhar sua mensagem final, né, de esperança, né, seu último recado aos nossos ouvintes. Eu acho que eu queria primeiro agradecer a oportunidade, agradecer ao Pablo, agradecer em nome da CDG e das outras empresas participantes, né, do nosso evento, e dizer que eu estou muito feliz em poder falar sobre essa conscientização. Eu acho que a gente vive um momento de boom, né, de uma era nova nas doenças raras, principalmente nas doenças neuromusculares. Nós temos um futuro muito promissor. Eu acho que, como você falou, essa esperança
Nós já temos, na verdade, hoje tratamentos eficazes para a porfiria, né? Então eu acho que basicamente é isso, acho que a gente conscientizar sobre a doença, dar o diagnóstico sobre a doença, a gente continuar esse formato de educação continuada para que a gente tenha, né, melhores desfechos aí ao longo dos próximos anos. Muito bom, doutor. Enfim, a gente agradece a todos que nos acompanharam até aqui. Sigam conosco no Instagram da ACDG, @ACDG Brasil, para mais informações sobre essa condição e muitas outras. Além de mais informações nos canais como no YouTube, no Spotify. E agradecemos mais uma vez aos nossos apoiadores, ao Nylan, Sanofi, PTC Therapeutics e Fedran. Um abraço e até a próxima!